Boa noite. Iniciamos agora o estudo do Passo 9, o Mistério de Belicena Vilca, capítulo 12 do livro 4. É tão difícil reunir vocês dois, disse. A última vez que estivemos juntos foi há 4 anos, ao ingressarem na Pola. Talvez amanhã ou depois partiremos ao Egito, e não sei quando haverá outra oportunidade de compartilharmos uma conversa. Não poderíamos nos retirar por um momento? Meu pai começou a protestar, mas Rudolf o interrompeu. Tem toda razão, Kurt. Venham por aqui. Apontou uma porta, que eu também tenho de falar-lhes. Um momento depois estávamos instalados no escritório de Rudolf Hess, quem, atrás de uma imensa escrivaninha ministerial de carvalho entalhado, se esticava numa poltrona fofa. Apressei-me a iniciar a conversa. Antes de tudo, disse, desejo que um de vocês me esclareça uma questão na que todos parecem estar de acordo, inclusive o Führer, como pôde me comprovar hoje, mas do qual só tenho obscuras referências. Refiro-me a uma espécie de qualidade espiritual que eu teria, desconhecida para a maioria das pessoas, mas que algumas são capazes de distinguir. Pode ser um misterioso signo que mencionavam os árabes ofitas que me raptaram quando era criança no Egito, ou a grande capacidade espiritual da qual falou antes o Führer. Não sei o que é, mas alguns parecem sabê-lo. E não agrada, por exemplo, ao professor Ernst Schaffer. Rudolf Hess arqueou as sobrancelhas ao ouvir o nome do professor da Abwehr. Depois relatarei a amarga experiência vivida dias atrás. Percebi um brilho de ira nos olhos do meu padrinho. A Abwehr só tem produzido traidores. Isso é algo que deverá ter consciente de agora em diante, Kurt. Te direi um segredo que somente conhecem 4 pessoas do Terceiro Reich, incluindo o Führer e eu. Um segredo que se refere a você e ao que me acaba de contar. Não há necessidade do professor Schaffer para desconfiar de você, de certo, que ele não poderia estar seguro de concretizar a Alt-Westen-Operation, se você fosse incluído nela. Mas você está vinculado, inevitavelmente, nessa expedição, querendo Schaffer ou não. E intuitivamente ele captou, e você falou com ele num mau momento. Não posso revelar agora os motivos de tal vínculo, mas talvez outra pessoa te explique que em breve você conhecerá um dos participantes do segredo. Com segurança você será no futuro um representante pessoal do Reichsführer Himmler, a 4ª pessoa no segredo, frente a Ernst Schaffer. E ele não poderá fazer nada para evitá-lo. Eram nossos planos, mas sugestivamente você os adiantou para nós. Nada que não possa ser arranjado. Deve estar se perguntando como o Führer ou o Reichsführer sabiam de você. Ainda que não tenha notado, todos esses anos têm sido objeto de intensa vigilância por minha parte e de outras pessoas que não conhecem. Pois o Terceiro Reich tem preparado um caminho para você, apropriado às suas possibilidades, que te permitirá servir a pátria como ninguém o fez, uma vez que você desenvolverá suas habilidades espirituais. Breve, muito em breve, você saberá de tudo e nos compreenderá. Ainda não havia recebido resposta às interrogações, mas estava comovido e entusiasmado com o promissor futuro de êxitos que me anunciava Rudolf Hess.
Isso sim, uma coisa me intrigava inconscientemente. A que se devia o curioso nome da expedição de Ernest Schaffer? Alt-Westen-Operation, ou seja, Operação Velho Oeste? A lembrança dessa pergunta e sua incrível resposta teria lugar após 2 anos no coração do Tibete. Deseja as respostas e tem todo o direito delas, prosseguiu falando Rudolf. Mas não é este o momento nem o lugar apropriado para tratar de mistérios espirituais. Nesses anos, deve ter estranhado minha ausência, mas era melhor para você que eu não interviesse diretamente na sua vida, para que o desenvolvimento psicológico se produzisse normalmente. Inclusive, convínhamos nisso, eu e seu pai. Meu pai assentiu com a cabeça. Agora será diferente, terá seu posto e estará perto de mim. Mas primeiro deve conhecer nossa filosofia. Não me refiro à doutrina nacional socialista, tal como aparece no livro do Führer, Mein Kampf, ou no de Alfred Rosenberg, o mito do século XX, mas a uma filosofia oculta a que nós, um pequeno grupo, aderimos, como você, sem dúvida, também o fará. Deve compreender que não se trata aqui de um conhecimento estéril, que pode reduzir-se a um código de princípio, ou a um manual operacional, mediante o qual reger nossos atos. Trata-se, pelo contrário, de adquirir um conhecimento que atua dinamicamente sobre o espírito, transformando-nos inteiramente, dotando-nos de uma sabedoria milenar que nos faz transcender o plano meramente humano da existência. Você está especialmente dotado para aceder a esse estado semidivino, prosseguiu Hess, respondendo em parte à primeira pergunta sobre o signo. Pois tem algo interior que poucos homens possuem, a possibilidade de ser. Isto você entenderá melhor ao conhecer os segredos da ordem. Mas posso antecipar que, tal como disse, num determinado momento o Führer, nem todos os homens são iguais. Nem todos existem, nem todos podem ser. Pelo contrário, para quem dispõe da possibilidade de ser, a luta e o esforço devem pôr em transcender este mundo de imagens ilusórias e perpetuar-se na eternidade, em outro plano de existência, ao que somente poderemos chegar se despertarmos do sonho demoníaco no qual estamos envolvidos. A maioria dos homens que você vê no mundo não existem realmente, ou, se preferir, vivem uma existência relativa, ilusória, que é um sopro para a eternidade. Sua consciência se dilui com a morte, ainda que muitos creiam o contrário, e nada sobrevive a eles. A eternidade, querido Kurt, é para uns poucos, para uma aristocracia do espírito, fundamentada em heróis semidivinos, em super-homens que, à custa de um duro combate com o príncipe deste mundo, Jeová Satanás, como justamente o denominou, transmutam sua natureza inferior e ganham seu lugar no Valhalla. Tudo lhe será revelado, Kurt, porque você é um herói semidivino. Um viria, isto é, provado pela marca de Lúcifer, que tanto te preocupa e que somente indica a pureza de sua linhagem espiritual. Mas Lúcifer não é o diabo? Perguntei com cautela. Esta pergunta deveria ter sido feita ao Führer, mas não tive oportunidade.
Lúcifer, o portador da luz não criada? Se indignou Rudolf Hess. Essa é a blasfema calúnia que vem lançando o Yahvé Satanás por meio de seus discípulos, os judeus, e alguns cristãos imbecis e muçulmanos não esclarecidos. Lúcifer é Cristos, o Cristos da Atlântida. Hess respirou profundamente antes de recomeçar. Deixemos por ora esses mistérios e falemos de você, Kurt, disse Rudolf mudando de assunto. Você cumpriu satisfatoriamente uma dura etapa de estudos e se abre para você outro ciclo de esforços. É nossa vontade, olhou meu pai, que devolveu assentindo com a cabeça, que ingresse nas Waffen-SS para seu aperfeiçoamento militar e político. Mas isso é, digamos, um adestramento exotérico, ou seja, externo, pelo menos até que chegue ao círculo restrito de Wellsburg. Há outra via paralela que deverá tomar e que também exige esforços e sacrifícios. Em uma via oculta, esotérica, que te permitirá superar-se espiritualmente e resolverá suas dúvidas mais secretas. Já ouviu falar da Thule-Gesellschaft? Pensei por um momento, mais por compromisso que por outra coisa, pois tinha certeza que jamais ouvira mencionar esse nome. Não, respondi. É um grupo secreto de homens sábios, disse Rudolf Hess em tom respeitoso. Facilitarei seu ingresso à ordem e eles te ajudarão a progredir, mas deve entender desde o início o seguinte: as ordens hiperbóreas, como a Thule-Gesellschaft, segue uma disposição circular. Nas organizações mundanas do tipo da franco-maçonaria, ou se quer simplificar como qualquer burocrata administrativo, se avança verticalmente, degrau por degrau, desde a base de um triângulo até o topo, que ocupa a máxima hierarquia. Em uma ordem hiperbórea, pelo contrário, se avança superando círculos concêntricos. Você, por exemplo, ao ingressar à ordem, será um círculo amplo, talvez o círculo externo. Não digo que se forme parte de um círculo, ou que ocupe um lugar num círculo, mas que você é o círculo. Como você, há outros membros que são círculos, de maior ou menor diâmetro, organizados concentricamente em torno de um centro de poder, ocupado pelo máximo nível de sabedoria. Por isso digo que se avança superando círculos e não atravessando círculos de distinto nível. Pois a sabedoria hiperbórea consiste em estreitar o círculo próprio até o centro, em restringir o círculo até onde o permita nossa capacidade. Entende, Patekind? Creio que sim, disse sem muita convicção. Mas tudo isso tão gentilmente explicado me traz tranquilidade e sossego. Tenho a segurança que farei o possível em não decepcionar sua confiança e a fé de meu pai. Bem, então não há mais nada a dizer. Lembra de Pape, o oficial SS que você conheceu em Berchtesgaden? Agora é SS Oberführer. A ele se dirigirá quando voltar do Egito para saber os passos a seguir. Rudolf Hess apertou um botão, obtendo como resposta a chegada imediata de um oficial de guarda. Ordenou a este que trouxesse champanhe ao escritório. Eu não bebia, mas era diferente, pois devíamos brindar a minha formatura e o futuro da Alemanha.
Depois, Hess travou uma conversa descontraída com meu pai, recordando acontecimentos comuns dos seus dias de estudantes e do Egito. Assim, concluí a etapa de estudante na minha vida, Nefer. Ao voltar do Egito, as coisas tomaram outro rumo, e enquanto cumpria as distintas etapas de treinamento nas Waffen-SS, para chegar em 1939 ao castelo de Wewelsburg, também passava por distintos círculos da Thule-Gesellschaft. Como os fatos que realmente te surpreenderão, já que conhece com sua própria experiência, ocorrem de imediato, a partir de 1937, tratarei de resumi-los com algum detalhe. Em 1939, ao regressar de uma missão terrível, infernal, que foi a Operação Alto-Westen, recebi a instrução que, em parte, me permitiu compreender tudo. Os anos seguintes, especialmente a partir de 1941, passei cumprindo missões na Ásia. Missões semelhantes à que havia feito na Operação Alto-Westen e análogas. Também a missão esotérica realizada por Rudolf Hess com seu histórico voo à Inglaterra em 1941. Missões da mesma característica estratégica que a cumprida por Belicena Vilka e seu filho Noio, ou seja, missões de diversão tática para confundir e despistar o inimigo, mas missões que requerem, para sua execução, a prévia iniciação hiperbórea de seus agentes. Mas parte do relato deixaremos para depois. São 12h30 e a boa Joana já deve ter feito o almoço. Capítulo 13. Efetivamente, um instante depois, entrou a velha trazendo em uma bandeja um apetitoso pucheiro. O último relato de tio Kurt me encheu de expectativas e curiosidade. Enquanto untava os milhos com a amarelada manteiga caseira, não deixava de pensar nas particularidades ou nas particulares experiências vividas por tio Kurt no Terceiro Reich. E em especial sua predestinada relação com Rudolf Hess, célebre substituto de Adolf Hitler. Esse período da história recente, que vai de 1933 a 1945, a mim, como para a maioria dos que nascemos logo depois da guerra, se me escapa em sua dinâmica vital. Os aliados, vencedores de uma guerra, que é, sem exagero, a maior que recorda a história universal, nos apresenta uma imagem pueril das nações perdedoras e da época anterior à guerra. Os folhetins da aliança vencedora, impossibilitados moral e intelectualmente de rebater com argumentos tão sequer críveis às grandes ideologias nacionalistas do pré-guerra, recorrem ao irracional sistema de utilizar a mentira, a calúnia, a desinformação, etc. Com a avessa intenção de confundir e desvalorizar o significado das palavras, se denomina, por exemplo, fascista a qualquer tiranozinho sul-americano, mais próximo de um capo mafioso que de um estadista genial como o Duce. O fascismo, o nacionalsocialismo, o tradicionalismo japonês, sistemas completos de filosofia política, aparecem nas canetas dos publicitários da revanche, desprovidos de seu conteúdo místico, espiritual e intelectual, reduzidos a grosseiros esquemas totalitários, e os líderes destes movimentos são apresentados como casos patológicos. Por estas razões, o relato de tio Kurt tinha a dupla vantagem de iluminar-me sobre um período obscuro da história recente, que ele viveu intensamente
e de me permitir verificar o que eu suspeitava desde que comecei a duvidar das virtudes espirituais de umas potências aliadas que haviam afundado o mundo no materialismo e na decadência. Isto é o que os grandes sistemas nacionalistas mencionados, especialmente o nacional-socialismo, ocultavam, uma corrente espiritual poderosa e secreta por trás da fachada de suas respectivas organizações políticas. Em um fundo esotérico veladamente oculto pelos ferozes vencedores, existia uma luz espiritual, um fim não revelado, que agora se transluzia no relato de Tilkurt, que pretendiam fazer o Führer e os demais líderes do Terceiro Reich? Quem tentava realizar Rudolf Hess quando voou à Inglaterra em maio de 1941? Muitas perguntas como estas dançaram em meu cérebro durante todo o almoço e me estremecia de alegria ao considerar a possibilidade de que Tilkurt tivesse as respostas. Por outra parte, um pudico sentimento de humildade me assaltava cada vez que recordava como havia chegado até ali, persuadido de estar embarcado em uma aventura única, de ser protagonista privilegiado num drama cósmico. Pois o que me havia ocorrido, sem subestimar o perigo real que implicava, era jogo de moleque à luz da experiência vivida por meu tio SS. E ao pensar assim, sentia que novas forças acudiam em meu auxílio para cumprir o pedido de Belicena Vilca. Desde uns dias atrás, vinha desejando abandonar o leito, pois já me sentia bastante refeito. Porém, algo inconsciente me bloqueava a vontade quando decidia vestir-me e descer ao andar debaixo da escada, ou ao andar debaixo da casa. Em princípio, não sabia que era o que me impedia de fazê-lo, mas logo fui descobrindo com estupor que simplesmente me aterrava a ideia de encarar os cachorros que passeavam livremente pelo pátio circundante da casa. Em mais de uma ocasião, os havia observado pela janela e, frente ao seu descomunal tamanho e ferocidade estampada, não pareceram ser realmente agressivos. Deveria aceitar sem reservas a explicação de Tilkurt de que atacaram induzidos por ele. Mas uma coisa é falar e outra é enfrentar-se com esses animais de tão desagradável experiência prévia. Mas desta vez estava firmemente decidido a abandonar o leito. Depois de vestir-me pela primeira vez em 15 dias, com roupa da minha mala, desci lentamente a bela escadaria de ônix que dava à ampla sala de visitas, desconhecida até este momento por mim. Não encontrei ninguém à vista, e sem muitos desejos de explorar a casa por minha conta, me acomodei no sofá, o mesmo onde jazi desmaiado na primeira noite, em frente às amplas janelas que davam para o pátio. Supunha que Tilkurt estivesse almoçando, mas logo percebi estar errado ao vê-lo chegar do exterior da casa. Surpreendeu-se e alegrou-se ao mesmo tempo de me ver em pé. Bem, disse. Vejo que se sente melhor. Sim, Tilkurt, creio que já é hora de levar uma vida normal. Uma palmada no braço engessado, pelo menos enquanto espero que me tirem o gesso. Sorria com expressão de aprovação. Sim, realmente você se sentirá melhor aqui. Ficaremos conversando toda a tarde e depois jantaremos na sala de jantar. Assenti com a cabeça. Estava feliz, esperando um novo relato do meu tio e pensando que as coisas tendiam finalmente
a começarem a andar. Tio Kurt sentou-se frente a mim numa poltrona e falou sobre um tema irrelevante para dar tempo à velha Joana de nos servir 2 fumegantes xícaras de café. Finalmente disse: em agosto de 1937, regressei do Egito e tomei contato telefônico em Berlim com o SS Oberführer Pape, a quem sentia, depois de 4 anos de agradável trato, particular afeto. Olá, Edwin, saudei. Tem algo para mim? Sim, Kurt. Você deve vir à chancelaria para receber instruções. Onde está? Na estação central de trens. Dentro de 30 minutos estarei aí. Bem, dirija-se ao escritório de segurança e identifique-se com o SS Oberscharführer Krüger. Ele te conduzirá até mim. Pus a bagagem num cofre da estação e parti ao encontro do SS Oberführer Pape. Não me hospedei em nenhum hotel, pois queria saber se não teria de continuar viagem a alguma repartição militar, como efetivamente aconteceu. O SS Oberscharführer Krüger me levou através de uma confusão de corredores até o escritório onde se decidia tudo concernente à segurança do Führer no âmbito da chancelaria. Era um pequeno mundo à parte que ocupava uma ala traseira do Palácio da Chancelaria, passando a um pátio interior e que reunia sob o mando do SS Oberführer Pape vários setores cujas atividades específicas tão diferentes convergiam no objetivo comum da segurança. Funcionavam ali uma esquadra da Gestapo, uma equipe de comunicações e radiogoniometria, um pequeno grupo do serviço secreto das SS, um laboratório químico, uma enfermaria com médico de plantão permanente 24 horas por dia. Tudo montado, equipado e atendido pelas SS, com pessoal da 1ª SS Panzer, divisão Leibstandarte Adolf Hitler. Olá, Kurt, que bom te ver, rapaz. Sinceramente, disse o SS Oberführer Pape. Sente-se, por favor. Sentei-me numa cadeira de frente à escrivaninha ocupada por Pape. O escritório era uma construção recente de concreto armado, pelo que o teto baixo contrastava com a grande altura dos corredores, atravessados para se chegar até ali. O SS Oberführer Pape me observava com visível simpatia, sentado em uma cadeira giratória. Sobre sua cabeça, um quadro mostrava o Führer olhando o horizonte. De ambos os lados, respectivamente, 2 arquivos metálicos flanqueavam a sala. Também me alegro em revê-lo, respondi. Estou tremendamente feliz de estar em Berlim. Mas não será por muito tempo, disse Pape, sorrindo. Creio que você parte em seguida para o Ordensburg Crossinse. Por aqui tenho as ordens para você. São 2 envelopes. E se pôs a procurar no arquivo. Crossinse fica na Prússia Oriental, não? Perguntei. Sim, na Pomerânia. Aqui estão suas ordens. Nota. Memoriza o nome e endereço do seu contato e entrega essa carta ao SS Oberführer Pape, que tem a ordem de destruí-la. Nada deve haver escrito que possa comprometer-nos ou comprometer a Thule Gesellschaft. Heil Hitler. Li 2 vezes a carta e depois a entreguei ao SS Oberführer Pape,
que a destruiu ante meus olhos, pondo-lhe fogo com um isqueiro. Rudolf Hess está em Berlim? Perguntei. Não. Encontra-se em Berchtesgaden com o Führer. Imediatamente lembrei que nesta mesma data, 4 anos atrás, estivemos com meu pai e Rudolf Hess em Berchtesgaden. Não havia, pois, nada mais por fazer em Berlim. E depois de despedir-me do SS Oberführerpapp, parti para a estação de trem para empreender a viagem à Prússia Oriental o mais rápido possível.